vai nos abençoar nessa noite. Toda palavra, queridos, ela vem ao nosso encontro. Amém? Hoje eu assisti um pastor e ele falava assim: fique atento à palavra, porque às vezes uma frase vai mudar a tua vida. Amém? Amém. Uma frase que ela falar aqui, que nós falamos, muda a tua vida. Vai te dar uma direção, vai te dar uma visão, vai te dar aquilo que você precisa. Amém? Amém. Deus abençoe, irmão. Vou ligar ela aqui agora. Liguei ela, pode ir. Amém. Amém. Gostaria que você pegasse a tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7. É Antigo Testamento, queridos. Juízes, capítulo 7. Feche os teus olhos. Se você já pegou, se não pegou, vamos fazer uma oração antes. Senhor, em nome de Jesus, Pai, queremos colocar, Senhor, diante de Ti a palavra, Pai. Senhor, a Tua palavra é viva, verdadeira e poderosa, Pai. Que ela venha de encontro às nossas vidas e que sejamos, Deus, curados, transformados e libertos, Pai, em nome de Jesus. Eu peço que o Teu Espírito Santo ele esteja convencendo e falando a cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus diz assim no livro de Juízes, capítulo 7, uma história bem conhecida, queridos. Vamos ver o que o Senhor vai ministrar aos nossos corações nessa noite. Diz aqui: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou na madrugada, e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos medianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar aos medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faz-os descer as águas, e ali eu os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo das águas, então, e o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe um cão, esse porás à parte, como também a todo que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trazendo 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Amém, queridos? O Senhor me trouxe, eu creio, uma palavra que fala assim, não baixe a guarda. Então, Deus, Ele quer ministrar aos nossos corações nessa noite, queridos, que nós devemos estar o quê? Alertas. A Bíblia diz assim, queridos, que Deus, Ele estava movendo sobre a vida desses homens. Claro que Deus, Ele tinha a intenção de ver, de mostrar para Gideão a sua glória, de mostrar para o povo de Israel que Ele é Deus e que Ele não precisava nem de 300, que era só Ele levantar a sua mão e estava tudo resolvido, amém? Mas Deus, Ele é tão misericordioso, Ele é tão bom, Ele conhece cada um de nós e Ele quer dar oportunidade para que eu e você esteja junto com Ele, amém? Para que eu e você participe, queridos, daquilo que Ele vai fazer. E por isso a Bíblia diz que Ele falou que aqueles que tinham medo e eram covardes, era para quê? Para voltar, não era para estar junto. E eu fui ver o significado de não baixar a guarda. Diz assim, manter-se atento, vigilante, não ceder e não deixar de se defender.
Olha quanta coisa só nessa palavra de não baixar a guarda. E o que acontece hoje, queridos? As pessoas, elas estão baixando a guarda. Elas estão o quê? Muitas vezes retrocedendo. E isso é a igreja no todo. Por que, como disse o pastor, a igreja está com poucas pessoas, num geral? Por quê? Porque as pessoas estão baixando a guarda. As pessoas estão retrocedendo. As pessoas estão, assim, não dando valor, como o pastor falou. Não tendo essa dimensão da grandeza desse Deus que nos resgatou. Porque Deus, queridos, Ele foi, na verdade, nesse tempo em que vivemos, banalizado. Na verdade, hoje, Deus, Ele é visto como Deus que entende tudo, como Deus que perdoa tudo, é ou não é? Como um Deus que está junto comigo, porque Deus está em todos os lugares, porque Deus aceita tudo, não é assim? Deus foi banalizado nessa época. E por isso as pessoas estão o quê? Retrocedendo, baixando a guarda. Não, isso aqui não tem problema. Não, uma vez só por mês na igreja tá bom. Não, mas sabe, não há uma dedicação, não há uma atenção, não há uma disposição. E a Bíblia diz aqui que Deus falou para Gideão: presta atenção, porque eu vou te mostrar aqueles que eu quero. Amém? Aqueles que vão participar, queridos, da grandeza, da glória, do poder de Deus. Porque os outros que voltaram, e a Bíblia diz que os medrosos e os covardes foram 22 mil. Muitos medrosos e covardes que voltaram. E os outros, queridos, que Deus se separou dos 10 mil e deixou só 300, porque estavam o quê? Desatentos. Não estavam com a devida cabeça no lugar, focado. Amém, queridos? Amém. E hoje as pessoas estão assim, queridos. E por isso Deus falou para Gideão: preste atenção naqueles que não vão se ajoelhar, não estou falando aqui de ajoelhar ou orar. Amém, queridos? Eu estou falando aqui da condição que esses homens se colocaram e que se colocaram em perigo. Deus sabia que esses que dobraram os joelhos e que se abaixaram para tomar água, não estavam atentos, não estavam focados, não estavam alertas e não iam participar da grandeza, daquilo que Deus ele tinha. E eu creio que nesse tempo que nós estamos vivendo, também está acontecendo uma seleção, amém? Não é que Deus está escolhendo os melhores, amém, queridos? Ninguém aqui é melhor, amém? Amém. Deus está escolhendo aqueles que estão dispostos, aqueles que estão alertas, aqueles que estão, mesmo como disse o pastor, muitas vezes sofrendo, muitas vezes chorando, muitas vezes não dando certas coisas, mas estão de pé. Amém, queridos? Estar de pé significa não baixar a guarda. E eu fui ver até um significado, porque no boxe, né, o boxeador, ele está lutando, e quando ele cai, né, o homem começa a contagem. E até os 10, né, se eu não me engano, ele tem que levantar de novo. Por quê? Porque ele não pode ficar prostrado. Ele não pode ficar no chão, senão ele perdeu a luta. Amém? Ele tem que levantar. Nem que seja naqueles últimos minutinhos, ele tem que levantar. Porque se ele não levantar, ele perdeu. Amém? E no boxe também uma coisa que chama muita atenção é que eles têm que o quê? Guardar a vida deles com os braços. Amém, queridos? Eles têm que cuidar à frente deles, com as suas luvas, com as suas mãos, com os seus braços. E a Bíblia, ela fala assim: não baixe a guarda. E o que acontece hoje, queridos? As pessoas deixam de congregar, deixam de orar, deixam de jejuar, deixam de buscar. Hoje aconteceu isso, está tudo certo. Amanhã tem uma festa. Tem um aniversário. Tem uma situação.
coração, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu não levantei bem, entendeu? Então, assim, nós estamos o que com essas atitudes que nós tomamos, queridos? Baixando a guarda. E o inimigo, ele sabe que você baixando a guarda, ele vai avançar. Então nós devemos o que, queridos? Lutar contra, muitas vezes, até os nossos desejos. Porque nem tudo é o diabo. Amém, queridos? Nem tudo é o diabo. Tem muita porcentagem das nossas vidas, do nosso eu e da nossa vontade. Amém, queridos? Então nós não podemos, diz a Bíblia, baixar a guarda. E Deus, ele estava selecionando 300 para participarem da vitória, da grande vitória. Amém, queridos? Então, quando eu e você entendemos a palavra de Deus, a gente começa a ficar mais atento. A gente começa a vigiar, queridos. E a gente começa a ter atitudes que vão mudar a nossa vida, a nossa casa, os nossos que estão ao nosso redor. Como disse o pastor, você orando, você intercedendo, você não baixando a guarda, o inimigo, ele não vai prevalecer. Amém, em nome de Jesus. Amém? O inimigo não vai prevalecer, porque como disse o pastor, Deus, ele está te olhando. Amém? Deus, ele está vendo o teu esforço. Deus, ele está vendo a tua dedicação. Deus, ele está vendo como realmente você está, e ele sabe a forma que você está agindo. Amém, Deus? Então, assim, quando eu decido fazer aquilo que Deus quer, eu vou vencer. Em nome de Jesus. Eu vou fazer parte desses 300, porque eu não vou baixar a guarda. Amém, queridos? Não importa a situação. A gente tem visto pessoas sendo destruídas espiritualmente, porque baixaram a guarda. Sabe o que eles dizem? Não consigo, não dá, não tenho mais força, entendeu? Mas Deus, ele está dizendo, eu sou a tua força. Você consegue. Você tem que se levantar. Amém, queridos? O que nós temos muitas vezes de Deus é que ele vai vir e vai pegar você pela mão e vai trazer você até a casa de Deus. Não vai. Que ele vai pegar você e vai fazer você fazer algo. Não. Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te capacitar e ele vai te dar a direção. Amém, queridos? E isso tudo, eu e você temos que fazer a nossa parte. É como o pastor falou ali da academia. Parece uma coisa tão banal, uma coisa tão... Mas o exercício torna o nosso corpo sadio. Amém, queridos? Nós ficamos mais resistentes, nós ficamos mais fortes. Temos que fazer. Se não faz academia, não consegue, caminhe, se esforce, porque o corpo precisa do exercício. Amém, queridos? Amém. E depois de um tempo mais ainda. Então, assim, a mesma coisa é a vida espiritual. Ela é um desafio a cada dia para nós. Se nós baixar a guarda, nós paramos de orar, é ou não é? Se nós baixar a guarda, nós não jejuamos. Se nós baixar a guarda, nós paramos de vir à igreja e paramos de congregar e muitas vezes já estamos longe. Ah, mas eu tenho Deus, pastor. Não devemos nos enganar. Amém, queridos? Para você ter Deus, para nós ter Deus. Agora eu tenho que morar dentro da igreja? Não, não é isso. Agora eu tenho que vir para a igreja, eu tenho que estar dentro da igreja para ser de Deus? Não, não é isso. Amém? A Bíblia diz assim que você precisa, para você, que quando você diz que você tem Deus, que Ele é contigo, você obedece aquele que é contigo. E o desejo de Deus deve ser que eu e você façamos aquilo que Ele nos pede. E o que a Bíblia diz que Ele nos pede? Que a gente congregue, que a gente ore, que a gente jejue, que a gente esteja lutando. Não é assim? Está tudo escrito na palavra. A Bíblia diz, baixa a guarda, deixa o inimigo avançar, deixa ele entrar dentro da tua casa, deixa ele destruir tua vida. Não. A Bíblia diz o que, queridos? Lute, permaneça, fique de pé, pode chorar,
Não tem problema. Vai ter problemas? Vão ter problemas. Mas com Deus nós vamos vencer. Amém. Jesus. O que o inimigo quer, queridos? Ele nem quer, preste bem atenção, que hoje o diabo, ele não está interessado que você saia da igreja. Entendeu? Você pode até ficar dentro da igreja, mas se você baixar a guarda e ficar só ouvindo no culto, e não orar, e não ler, e não jejuar, e não se posicionar, ele nem mexe. Ele diz, deixa dentro da igreja. Entendeu? Que aí ele pensa que está comigo, está dentro da igreja, entendeu? Ele pensa que está comigo. Ele pensa. Porque quando você está dentro da igreja, você pensa, eu estou com Deus. Não é assim? O diabo diz, ele pensa que está com Deus. Mas para estar com Deus, a Bíblia diz, nós devemos nos achegar a Ele. Amém, queridos? Nós devemos obedecer a sua palavra. Nós devemos nos doar, queridos. Quantos hoje, poderiam estar aqui e não estão? Porque baixaram a sua guarda. Não precisa ir. Não precisa se dedicar tanto. Não precisa também só estar dentro da igreja. Quantos de nós ouvimos isso? Mas Deus, queridos, Ele sabe que se você estiver aqui dentro e tentando, como disse o pastor, se esforçando, praticando a fé, nós vamos vencer. Amém? Então, preste bem atenção. Não é só estar dentro da igreja. É todo o contexto. Amém, queridos? É todo o contexto. É estar realmente com Deus. Amém? É estar realmente com Ele. E hoje, se fosse feita uma pergunta para nós, você realmente tem Deus? Está com Deus? Responda para Deus, queridos. Realmente, você está com Deus, Ele está com você, você confia nele, Ele confia em ti para que você obedeça aquilo que está na sua palavra? A pergunta para cada um de nós, queridos. E aqui Deus, Ele estava dizendo para Gideão, presta bem atenção. Amém, queridos? Olha e separa. Esses não vão juntos. Vão só os que querem realmente. Amém, queridos? Amém. Aqueles que estão focados, aqueles que estão decididos, aqueles que estão posicionados em Deus. Amém, queridos? Amém. Então hoje é um dia de ceia. E essa palavra, assim, ela me veio ontem. Não baixar a guarda. Não baixar a guarda. E aí eu pedi para o Espírito Santo, aonde que fala? Dele me ministrou Gideão, queridos. E aí, 2 Coríntios, eu quero ler para vocês. Diz assim, livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim, por isso, não desfaleça, não pare, não baixe a guarda, não retroceda, mas ainda que o nosso homem exterior, se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia a dia. Amém. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo, queridos? Que nós enfrentamos todos os dias decepções. Muitas vezes a gente se ira, muitas vezes a gente chora, muitas vezes a gente fala uma palavra que não devia ter falado. Fizemos isso. Ainda que o nosso homem exterior muitas vezes se corrompa, faça as coisas erradas ainda, mas o nosso homem interior, ele diz, eu não devia ter falado isso, eu tenho que me posicionar, eu tenho que mudar, eu tenho que ser uma mulher de Deus, eu tenho que ser um homem de Deus, não há nada mais vai me afastar de buscar aquilo que Deus, Ele tem para a minha vida, amém, queridos? Se nós não entendermos isso, é aquilo que eu falei, vamos estar só dentro da igreja, mas não com uma vida transformada, a família transformada, a casa transformada, tudo transformado, porque Deus, Ele tem prazer em agir em favor de cada um de nós. Amém, queridos? Amém.
Ah, mas Senhor, está demorando. Tem um tempo certo para cada situação. Amém, queridos? Amém. Deus, eu preguei domingo passado, Ele não chega nem adiantado e nem atrasado. Ele chega na hora, porque foi Ele que criou, foi Ele que fez, Ele conhece a nossa vida inteira. Ele sabe o dia de amanhã de cada um de nós, queridos. Amém? Amém. Então Deus, nós precisamos entender esse Deus que deu o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você, e que nos deu essa oportunidade de não baixar a guarda, ainda que muitas vezes a gente se entristeça, chore, desanime, mas não desfaleça. Desfalecer significa eu não aguento mais, significa jogar a toalha. No boxe também é assim, quando se joga a toalha, o que se diz? Não quero mais. Não quer desistir. Desistir. E quando uma pessoa, queridos, ela desiste, Deus não pode agir. Então eu e você não podemos desistir. Amém, queridos? Não baixe a guarda. Não desista. Lute com Deus. E você vai ter a vitória. Não importa a situação, não importa o quão difícil, não importa o que os outros dizem, não importa o que os teus olhos veem, mas importa é que o homem interior se renova a cada dia. Eu estou lutando, mas eu vou vencer. Eu estou chorando, mas eu vou vencer. Eu não estou vendo a vitória, mas eu vou vencer em nome de Jesus. Amém, queridos? Então que essa palavra de hoje de ceia, ela entre dentro do nosso coração. Diga comigo. Eu não vou baixar a guarda. Amém? Amém? Eu creio que nós, como pai, como mães, não temos problema em dizer isso. Amém, queridos? Porque nós já conhecemos para frente que nós estamos com Deus. Então nós vamos querer voltar atrás? Não, queridos. Não vamos baixar a guarda, amém? Mas vamos caminhar para aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. E hoje é dia de ceia, e é um dia de você decidir. Eu quero fazer parte dos 300. Amém? Amém. Eu quero fazer parte dos 300. Amém, Deus? Amém. E não é que Deus assim, ó, veja mal os medrosos e os que não têm coragem. Mas Ele não consegue, eu creio, agir como esses, amém, queridos? Porque Deus não age no medo. Ele diz, lança fora todo medo. Então Ele não age no medo. Sabe, os covardes é aqueles que se escondem do problema. Eu não quero resolver. Eu deixo assim, deixo desse jeito. E Deus ele não consegue deixar desse jeito. Amém? O nosso Deus, Ele quer consertar. O nosso Deus, Ele quer restaurar. O nosso Deus quer fazer tudo novo. Amém, queridos? Então, esse é o nosso Deus. Por isso que Ele disse, esses que são medrosos, esses que são covardes, manda eles para casa. Manda eles para casa lá, que eles vão refletir, vão analisar, e daí eles vão ver os corajosos, os valentes, e isso vai até inspirar, mudar a vida deles. Mas agora manda eles para casa, para pensar. Amém, queridos? Então Deus, Ele não quer fazer acepção de pessoas, mas Ele não pode contar com o covarde e com o medroso. Amém? Amém. Ele conta com aquele que diz, Senhor, eu tô aqui, eu tô aqui por ti. Entendeu? Eu estou contigo. Não é na minha força, é na tua, Senhor. Amém, amém, querido? Amém. É isso que Deus ele quer de nós, queridos. Uma posição. Amém? Amém? Quando eu e você nos posicionamos, o resto Ele vai fazer. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Então que nessa noite você guarde essa palavra. Eu não vou baixar a guarda. Quando a luta vier, quando a dificuldade vier, quando a situação ruim vier, lembre dessa palavra. A pastora falou, não vou baixar a guarda. Aqui na minha casa, quem reina é o Senhor. Eu não vou baixar a guarda. Eu chorei a noite inteira, mas amanhã o dia vai ser um novo dia. Amém, queridos? É isso que Deus quer de nós.
não é, queridos, que a gente seja um gigante, mas que a gente tenha a ousadia que vem dele. Amém, queridos? A ousadia que vem dele, porque nós não somos nada, mas com Deus nós temos tudo. Amém? Amém? Então guarda essa palavra, escreva ela. Vou chamar o pastor para ele estar vindo, ele vai ministrar a ceia, mas escreva essa palavra, queridos. Coloque ela na geladeira.